Olá, meus amores! Hoje trago-vos aqui uns pastéis de massa tenra, mas num formato diferente. Um formato assim tipo empada. A massa tenra é uma massa que se pode comprar já feita, que foi o que eu fiz, e é muito boa para fazermos aproveitamentos de algumas coisitas que nos vão sobrando aí no frigorífico. Faz-se uns pastéis maravilhosos do formato quase que nós quisermos. Eu fiz aqui um formato quase de empada e digo-vos, ficaram uma delícia. É uma receita que acaba por ser económica porque vamos aproveitar coisas que temos já no frigorífico para gastar. Portanto, sem mais demoras, venham daí comigo para a minha cozinha e vamos ver como eu fiz estes pastéis de massa tenra. Bora lá! Então, eu tenho aqui um bocadinho de frango já assim desfiado. Foi um bocadinho de frango estufado que fiz e sobrou-me frango. E então eu desfiei-o. E também tenho aqui o molho. Vou aproveitar este molho e vou triturá-lo. Vou colocar um molho aqui, que é para poder pôr a varinha mágica, não é? Vou triturar. Tá bom, e olhem que está cremoso. Quando vos sobra assim molho, mesmo que não sobre carne, vocês congelem, ponham em coisinhas pequenas e congelem, porque é um molho que está fresco, os ingredientes estão frescos e numa outra refeição, num outro prato que nós façamos, dá sempre para juntar como se fosse, por exemplo, um caldo Knorr. Eu não gosto assim do frango muito miudinho, muito picadinho. O frango já é aquela carne, às vezes, que já parece que fica mole, não é? Então, se ficar muito picadinho, pior ainda, parece farinha. Então, agora vou juntar aqui um bocadinho de molho. Não quer dizer que eu vá colocar este molho todo, vou ver. Não precisa de mais. Para aquilo que eu quero, não precisa de mais. Estão a ver? A dica que eu vos quero dar é esta. Aproveitem e congelem. Eu congelo. E se precisar algum dia de algum molho para alguma coisa, aqui está. Se temos aqui tomate, temos cebola, temos os ingredientes todos bons, não vamos deitar o molho fora, não é? Eu tenho aqui queijo mozzarella, e vou colocar aqui um bocadinho de queijo. Isso é o vosso gosto, mas fica muito bem nestes pastéis. Eu aqui tinha cerca de 200 gramas de queijo, vou colocar 100, umas 100 gramas. E se os quiserem fazer e não tiverem carne de sobra, quando fizerem frango, façam um bocadinho a mais para depois poderem fazer estes pastéis. Pronto, eu vou tapar o recheio e vou buscar então a massa. E agora vem aquela parte que ainda é mais prática. Às vezes há certas coisas que compensa. Para não termos aquele trabalho todo de estar a fazer a massa, porque às vezes não há tempo para isso, há destas embalagens no supermercado à venda, massa tenra. E isto faz aqui uns belíssimos pastéis. Estão a ver? Vem assim separada. Muitos de vocês têm a certeza absoluta que já conhecem, que já compraram. Olhem. Isto assim é uma maravilha. Só não tem pastéisinhos feitos em casa quem não quer. Então, eu tenho aqui este tabuleiro com estas forminhas. E agora o que é que eu vou fazer? Para já abri a massa toda, ou seja, descolei uma a uma, para que elas possam ir à temperatura ambiente, porque senão, se estiverem frias, elas partem, não é? Vou fazer assim. Deixemos sempre esta parte, de onde sai a película, para cima, porque vamos fechá-las e aqui parece que está mais úmido. Temos que fazer com jeitinho, que é para não rompermos a massa. E para que estas pontinhas não se vão colando, podemos começar já a meter o recheio. E agora é muito fácil. Estão a ver? Olha, é fazer uma trouxinha. Assim. E selar aqui. Fazer assim a trouxinha e selamos aqui. E quando selamos aqui, pegamos, parece uma coxinha de frango. Ó. E viramos ao contrário. Estão a ver? É uma massa que se mexe muito bem assim com a mão. Tem é que estar à temperatura ambiente. Voltamos aqui a encher. Isto é tão fácil, meu Deus. Como é que as empadas dão tanto trabalho? Fazer tampinhas, a fazer não sei o quê. A gente às vezes pensa a fazer empadas. Ah, Deus me livre, estar a desfiar o frango, estar...
com esse trabalhinho todo, mas hoje em dia é assim que temos que fazer, porque as coisas estão caras. Quanto é que custa uma empada aí na rua? E vocês, a gente não sabe o que é que está a comer, não é? Quanto é que custa? E não precisamos de fazer frango de propósito para fazer empadas. Também se pode fazer. Mas, por exemplo, faz uma refeição de frango. Faz frango a mais. Ninguém gosta dos peitos. Põe peito de frango, que é para depois fazer as empadas. Como leva este queijo, o peito de frango já não fica seco. As empadas já não ficam secas. E pronto, olhem que fácil. Olhem a dificuldade. Já viram? Não podemos é deixar a massa estar muito tempo exposta ao ar. A partir do momento que começamos a fazer este trabalho, é para começar e acabar. Não podemos simplesmente ir ali já venho e deixar a massa, porque depois ela seca, ainda para mais com o calor que está, com o tempo seco que está, a massa seca mais rapidamente e depois parte-se toda. Entretanto, tenho aqui uma gema. Ups, ia pôr o pincel ao contrário. E vou pincelar com a gema. Uma coisa que eu me esqueci de vos dizer é que eu já tenho o forno ligado. Assim que comecei a encher as forminhas, eu liguei o forno. Esqueci-me foi de vos dizer. Ele está a 180 graus e convém, quando a massa entra no forno, vou colocar os nossos pastéisinhos no forno. Está a 180 graus, com a placa de cima e a placa de baixo ligada, e depois o tempo, eu digo-vos quanto tempo é que ficou no forno. 20 minutos a 180 graus. E aqui estão as nossas empadinhas, os nossos pastéis de frango de massa tenra. Já as deixei arrefecer um bocadinho e agora, assim com a ajudinha de uma colher, vou retirá-las. E olhem que lindas. Que maravilha! Se as vossas formas não forem antiaderentes, convém untá-las com um bocadinho de azeite, porque esta massa não tem muita gordura. Às vezes agarram-se um bocadinho, porque o recheio começa a ferver lá dentro, não é? E se a massa tiver um furinho, sai um bocadinho para fora. Às vezes agarra um bocadinho. Olha, por exemplo, aqui assim, saiu aqui um bocadinho deve ter sido queijo. Por isso tem que ter cuidado quando as forem tirar da forma, porque podem estar um bocadinho agarradas. Olha, por exemplo, esta agarrou um bocadinho. Estão a ver? Ficou um bocadinho de massa no fundo. Estão perfeitas. Estão aqui umas empadas maravilhosas. E aqui temos as nossas empadas de massa tenra. Pode-se chamar assim, não pode? Olhem só. Com um aproveitamento de um bocadinho de frango. Vejam que maravilha. Ainda está bem quente. Eu gosto de comer assim, mais quase frio. E vejam esta categoria. Que maravilha. Agora já devem ter arrefecido mais um bocadinho. E eu vou dar aqui uma trinca. Estes pastéis com uma salada, um bocadinho, uma forminha de arroz, é uma refeição. For preciso frango, já não o comiam, porque já era de ontem. Mas assim feito em pastéis, já vai. E às vezes nós não temos tempo para fazer as massas. As massas é mais complicado. E depois as pessoas também estão de férias, querem coisas mais práticas. Daí que eu lembrei-me. Ora, as pessoas estão de férias, não estão para estar a ter trabalho, porque ou se descansa, ou se está de férias, ou não se está de férias. De maneira que temos que comer na mesma, mesmo de férias, temos que comer. Então, vejam aí nos supermercados, até com massa folhada dá. Só que a massa folhada não vem cortada. Mas pronto, inventem, façam, vão à vossa imaginação e criem assim receitas. Olha, eu estou a adorar. Esta massa é muito versátil, porque tanto dá para ir ao forno, como dá para ir à airfry, como dá para fritar. Sim, a massa dá para tudo. Agora, se for para fritar, não vão pincelar a massa com o ovo. Portanto, essa é a única diferença. De resto, a massa é mesmo muito versátil. Desejo-vos então a continuação de uma semana abençoada, ou de um bom fim de semana, ou umas boas férias. O que eu desejo é que realmente tenham saúde e paz. Um beijinho no coração de cada um de vocês, gratidão e até ao próximo vídeo. Tchau!